Bom dia, boa tarde, perdão, e muito boa noite a você, meu caro internauta. Eu espero que você esteja tendo uma terça-feira aí de muita luz, muita saúde, muita paz. Apesar dos pesares, amanhã vai ser outro dia, não é mesmo? Pois é, e hoje nós aqui do Rondônia ao Vivo, mais uma vez, eu não canso de dizer isso, eu te agradeço bastante pelos mais de 6 milhões de acessos todos os meses. Isso tem feito uma diferença e tem mostrado que você fez a escolha certa. E nós estamos trabalhando no caminho certo também. Muito obrigado mesmo pelos teus cliques, pelos teus acessos. E hoje vamos falar sobre um assunto que, olha, já disse na semana passada e digo de novo, hein? Acabar o carnaval agora, terminou o carnaval, terminou esse momento de êxtase aí nacional que todo mundo, como diz o outro, bota a máscara, esquece a tristeza. Vamos falar sobre coisa séria. E a coisa séria é o assunto que vai dominar, com certeza serão as eleições agora para prefeito e para vereador. Já tem muita gente se articulando, já tem muitos grupos se formando, já tem muita gente procurando fonte de dinheiro, porque uma campanha não é algo barato, apesar de ser apenas 45 dias, mas exige um capital e já tem gente se articulando de várias formas, né? Aí, meu amigo, é com a justiça eleitoral. Mas, por falar em eleição, por falar em candidaturas, eu estou aqui com uma pessoa muito conhecida a nível estadual e local nem se fala. É ele mesmo. É o advogado e professor universitário Vinícius Miguel. Ele que na última eleição para governo do estado foi assim a grande surpresa, deixou todo mundo de boca aberta, muita raposa política ficou, meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? Foram mais de 110 mil votos. E quando você fala 110 mil votos, gente, parece pouco, mas não. É muita coisa no universo de votantes. Ainda mais no estado de Rondônia, que tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. E ele surpreendeu de uma forma bonita e parece que ele pegou gosto pela coisa. Aí hoje ele veio aqui conosco conversar, falar um pouco sobre como é que está a articulação, o que ele tem feito depois que acabaram as eleições, o que o Vinícius está fazendo, sumiu um pouco, até para dar uma relaxada, uma descansada, né? Porque uma eleição não é algo fácil. Vamos conversar com ele? Saber o que ele tem de novo aqui para contar para nós. Vamos lá? Vinícius Miguel, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Olá, Ivan. Olá, telespectadores, telespectadoras. Não dá mais para dizer bom dia nem boa tarde, né? As pessoas assistem em todos os horários e os vídeos são reproduzidos à exaustão, mas então um grande oi para todo mundo que está aí na sua casa, no seu celular, acompanhando a gente. Tá certo. Vinícius Miguel por Vinícius Miguel. Eita, Ivan, da primeira vez que você me fez essa pergunta, eu não sei se você se recorda da minha resposta. Eu falei que seria interessante perguntar pro meu psicanalista. É, né? falou. Não, mas tu se conhece, eu tenho certeza. E aí fui bombardeado, inclusive. Aliás, aquela resposta à época me chamou muita atenção porque ainda viria e se consolidaria. Como que a gente passou a ter comentários dos mais díspares, né? Algumas pessoas falavam, não, como que você se expôs assim? Não, você estava fazendo troça de pessoas com transtorno mental. Eu falei, opa, não, né? Não. Eu estava falando que, né? Hoje em dia tudo tem que ter um tanto que fala, né, Vinícius? E do outro lado também, né? Ah, não, que legal que você falou, né? De saúde mental. Eu falei, não falei também, né? Eu só falei que deveria perguntar pra ele. Não, mas se tu falou psicanalista, eu achei bom, porque tem tanta gente com depressão que precisa de um psicanalista, Sim. tem preconceito, tem medo de ir, né? Eu acho que é um alerta que valeu a pena. E para além até, né, pra gente já começar a falar de política, mas como que também a gente precisa pautar isso, a política de saúde mental, uma política pública, que às vezes não é só o preconceito tradicional, como também a escassez de recursos, né? Você não tem dinheiro pro básico, você vai ter dinheiro para outras coisas também básicas e importantes, como psicoterapia, tratamentos de saúde mental de uma forma mais ampla, às vezes até um acompanhamento especializado, medicamentoso. Então é bem triste a situação da saúde de uma forma geral, em todas as dimensões, né? Municipal, estadual, federal. Lamentável, né? Mas Vinícius Miguel por Vinícius Miguel. Eita! Eu diria que Vinícius é uma possibilidade, um devir e uma permanente reinvenção e reconstrução. Essa minha própria proximidade com a política é algo que diz muito. No pior dos casos, é uma grande experimentação que é uma
vida, né? É sempre tentar, testar. E essa migração do campo propriamente dito da ciência política, da sociologia política para a vida partidária e eleitoral uma grande demonstração disso, né? De como a gente pode transitar pelos mundos, como a gente pode fazer os mais variados percursos possíveis e com isso ter a grande graça que é a vida. Né? Isso, você é advogado, é um homem que trabalha com sociologia. Qual a tua avaliação hoje do atual cenário político nacional, estadual e local? Eita, Ivan, eu acho que estamos em tempos muito estranhos. Hoje, logo pela manhã, eu comentava as notícias dando conta de ameaças à integridade física e à vida, não só de ministros do STF, como de seus familiares, como tempos estranhos. Se normalizou a violência política e se democratizou essa loucura, né? A violência como forma do fazer político permanente e não mais orquestrado por um grupo, por um setor social, mas algo que parece estar difuso, disperso e que todo mundo acha que pode cometer alguma forma de violência, às vezes inclusive uma violência simbólica, mas também violências físicas contra o outro. Eu comentava, né, com o Castro lá fora, de uma das ameaças que eu recebi pela internet, um senhor de idade já, né, passou da casa dos 50 e poucos, possivelmente dos 60 anos, e proprietário de uma empresa, né, não vem ao caso aqui exemplificar, e que falava, se eu ver o Vinícius eu vou agredi-lo no meio da rua. Então assim, as pessoas perderam completamente o juízo, o pudor. E se eu tô sofrendo isso é algo que é um fenômeno, é sintomático. Várias pessoas também estão passando por isso. Fora, né, afirmações preconceituosas, racistas, discriminatórias de todo tipo. São tempos de barbárie, tempos que essa conjuntura, para muito além das estruturas, essa conjuntura precisa passar logo, esse clima histérico, histriônico, de horrores, de ameaças, de ofensas. Acho que é preciso profundamente reinventar o fazer político e o fazer democrático. Você tem sofrido muitas ameaças, Vinícius? Essa é apenas uma das? Ivan, eu acho que, até deixa eu me ajeitar aqui, eu acho que isso depende de como você também passa a interpretar as coisas. Mas sim, não são frases vazias e que nem devem ser ignoradas. Né? Como eu disse, se uma pessoa comenta isso publicamente, abertamente, e não é uma, né? São várias dessas agressões que chegam então, sim, mas como eu disse, né, também é como você olha. Dependendo da situação, a gente avalia que, não, isso realmente não oferece risco, né? A gente tem feito um trabalho de tentar identificar, mapear de onde vem, né? Mas, e aí, né, alguns casos, não, um rapaz, né, novo, tá lá, né, falando alguma besteira para defender uma pessoa X que ele acha que está sendo ameaçada. Isso vem muito de assessores políticos, né, assessores, né, dos mais variados poderes e órgãos. E aí quando é alguma coisa mais, ainda que agressiva, ofensiva, mas que não chega a aparentemente configurar uma ameaça real, a gente até acaba relevando. Mas já chegaram a te seguir na rua? Você já teve que mudar um pouco a estratégia de segurança, alguma coisa desse tipo? Ô, Ivan, a gente não pode falar sobre isso. Então quer dizer que você tá tomando algumas precauções, né? Tá certo, muito bem. Mas Vinícius, qual o cenário então, que você vê a nível local aqui, já que você, tá todo mundo naquela pergunta, vai sair ou não vai sair candidato? Mas antes de responder essa pergunta, como você vê o cenário local? Qual a tua avaliação do cenário político aqui em Porto Velho? Ivan, que é a tua base, né? Ivan e todo mundo, eu acho que a gente precisa perder um pouco um olhar
de encantamento sobre os cargos políticos. Com isso, eu quero dizer que a gente tem que normalizar e naturalizar as coisas. A gente costuma achar que o prefeito, o secretário municipal, são pessoas dotadas de superpoderes e que são uma espécie de messias, de profeta que vai resolver os problemas assim, né? E se não for estalando o dedo, é falando abracadabra ou fiat lux, né? Assim, na fórmula bíblica, e que todos os problemas se resolverão. E hoje a gente precisa mais e mais afastar esses cultos a personalidades e entender que a gestão pública é extremamente intricada e complexa, que depende de questões orçamentárias, de questões sociais, de questões políticas e às vezes inclusive de relações interinstitucionais, e que acabam afetando a governança e a governabilidade. Com isso, dizer claramente que nenhuma resposta é fácil e que não há qualquer solução milagrosa para qualquer problema que a gente diagnostique no campo municipal. Não quero com isso parecer que estou diminuindo a responsabilidade nem retirando cargas eventuais do gestor público que o for, mas a questão que inclusive o Rondônia ao Vivo bate muito do transporte escolar para as crianças. Mas se você olhar com essa certa incredulidade para os fatos, você vai ver que tem um enredamento de fatores, como inclusive a ausência de prestadores de serviço, né? Os empresários, por N razões, porque aquilo não tem uma lucratividade razoável, não vai oferecer uma rentabilidade, ele não vai começar a fazer um negócio aqui. E se você consegue o prestador do serviço, aí você entra em cena, ou se entra em cena um conjunto de atores, como o próprio Ministério Público do Estado, como a Controladoria Geral da União, que um dos casos eu cheguei a ver, né, a manifestação, exigia um parâmetro, né, um padrão de qualidade com parâmetros que a gente não tinha em nenhum lugar possivelmente do país. E, infelizmente, inclusive, não estou dizendo que, né, o responsável lá pela CGU na manifestação técnica dele estava errado, mas assim, falar que você vai ter colete salva-vidas, né, cadeiras acolchoadas, cinto de segurança, né, um salva-vidas em cada embarcação municipal, e isso é o básico do básico, é o mínimo. Não estou dizendo que a gente deve abrir mão da segurança, mas que hoje a gente precisa entender que a realidade social não comporta isso aqui em Porto Velho. Então, e aí o problema é simplesmente do prefeito? Não é. A gente precisa começar a entender, como eu disse, sem tirar a responsabilidade daqueles que têm poder de decisão, mas começar a entender que não se tem soluções fáceis e rápidas para problemas que são altamente complexos. E aí eu falei, o problema do prefeito, na verdade o problema é do pai e da mãe que tem um filho, né? Ou a filha que não consegue chegar na sala de aula. Então, isso, e que é trágico, uma tragédia social. Nesse caso, a gente está comprometendo o desenvolvimento cognitivo, intelectual, cultural dessas crianças pro resto da vida. Possivelmente, por ano, se a gente conseguisse fazer um trabalho massivo de intervenção ali, né, com acompanhamentos especiais, né, enfim, mas 2 anos fora da sala de aula é algo violento para a formação dessas crianças. Então, assim, eu acho que a pergunta genericamente respondida, eu acho que a gente tem que parar com cultos a personalidades, parar de endeusar políticos. Não existe milagre. Né, e entender que não existe milagre nem solução fácil. Tá certo. Vinícius, você mudou de partido. Qual é o teu partido hoje? Migrei de partido. Eu sempre falo isso com muito pesar, com o coração. Isso que eu ia te perguntar. Foi uma decisão difícil? Foi, porque partidos políticos a gente acumula amizades, amigos, carinhos, afetos, né, e relações. E eles deixaram, como que eu diria, talvez comparando, já que falávamos da educação, trocar de escola quando a gente é criança, né? É sempre difícil você chegar numa outra escola, né, ainda que no mesmo bairro, na mesma região. São outros colegas, até que você faça novas amizades, são outros professores e professoras, e tudo isso é difícil.
No entanto, o Brasil tem questões difíceis com relação à vida partidária. Uma das questões é a profusão de partidos, que eu diria, né? Temos inúmeros partidos para todos os coloridos e interesses. No entanto, a situação da maior parte dos partidos políticos é lastimável. Se você tem elites partidárias que vivem muito bem, né, de forma possivelmente ilícita com fundo partidário, a maior parte dos partidos políticos sequer tem sede, porque não tem condições de pagar aluguel. E aí você fala, bom, mas isso não é um problema meu. Depende, porque no momento o nosso sistema político eleitoral exige partidos políticos. Você não pode ser candidato de si mesmo, ou candidato de um coletivo, ou de um movimento, como tem surgido vários movimentos, né? O Agora, o Livres, movimentos que inclusive se filiam em vários partidos diferentes. Mas você hoje você não tem essa candidatura. Você não pode ser candidato, inclusive de outras formas do existir sociopolítico, né? De uma associação. Então a filiação partidária é condição obrigatória para ser elegível. E que, no entanto, os partidos passam por muitas questões, inclusive questões que os próprios partidos geram, como a eterna transitoriedade das suas executivas. Os partidos não têm, na sua esmagadora maioria, democracia interna. E não tem transparência. Né? Como é que você chegou nessa executiva? Bom, alguém colocou essa executiva. Né? Você não tem diálogo com a sociedade, você não tem as várias formas de se democratizar o partido. E eu sempre fui um grande crítico e um entusiasta da democracia partidária. Lê do engano, estou mordendo a própria língua. Né? Porque hoje, em um partido, né, com maior adesão social, com maior espaço, eu vejo como é difícil você conseguir recrutar, não o filiado aleatório. O filiado aleatório você até consegue. E também consegue muito filiado mal intencionado, né, que quer de alguma forma ter alguma vantagem pessoal, profissional ali. Mas o filiado que se disponha a ajudar na construção do partido, né, a passar por processos de formação, de discussão, que queira assumir uma responsabilidade, não, pode deixar, eu vou ser o tesoureiro do partido, quanto a isso não se preocupe, eu vou fazer a prestação de contas, eu vou cuidar das finanças. O outro fala, não, né, eu me responsabilizo pela parte jurídica, inclusive uma parte jurídica externa, né, eu vou entrar com as ações de inconstitucionalidade pelo partido, né, partidos políticos, a Constituição Federal acabou legitimando como, né, o nosso sistema normativo constitucional colocou eles como a possibilidade de entrarem com ações de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, mas aí você não tem pessoas para fazer exatamente isso. Então acaba sendo um circuito nada virtuoso da dificuldade que você cada vez mais só atrai pessoas que estão pensando em algum proveito pessoal imediato. Isso, mas essa sua saída da rede, que é onde você estava, onde você saiu para candidato na candidatura a governo, para o Solidariedade hoje, não é isso? Cidadania, perdão. Cidadania 23. Que era o antigo PPS, né? Antigo PPS. Essa mudança de partido foi um divórcio numa boa ou o pessoal ficou meio ressentido? Porque um divórcio, uma separação, né? Sempre... E, no entanto, usando essas metáforas, mas a gente pode ter uma separação boa, né? Não tão conflituosa, não tão litigiosa, e que, superadas algumas cicatrizes, vocês possam continuar amigos, né? Eu diria que a minha separação foi um pouco dessa, né? Foi um pouco traumático, teve algumas questões que eu não tive total controle de temporalidades, por exemplo, né? O partido, né? O novo partido bateu o martelo e falou, não, você tem que vir agora. Aí eu, né? Então eu tive que tomar uma decisão de supetão, sem muito, inclusive, construção com outras pessoas. Mas acabou que algumas pessoas vieram comigo, não perdi a amizade com ninguém da Rede de Sustentabilidade, nem daquele grupo de apoio. Inclusive por uma coisa talvez não tão positiva se a gente pensar em um sistema democrático eleitoral. Que mais uma vez se mostra como os partidos são frágeis e enfraquecidos. Você tem pessoas dentro de partidos, mas que exatamente uma consolidação de qualquer partido que o seja, a gente ainda não tem. Então é mais ou menos não tão
conflituoso uma migração de partido, né? As pessoas migram junto, outras continuam, outras veem mais chance em um outro partido. Então de uma certa forma essa mobilidade intrapartidária, extrapartidária é mais ou menos parte inclusive da vida democrática no país, em todos os municípios inclusive. Ok. Ministro, você será candidato à Prefeitura de Porto Velho esse ano? Como é que está essa decisão? Já foi tomada ou ainda está em fase de conversação? Ivan, eu falei isso recentemente lá no Gente. Qual foi o jornal? Agora me falha a memória. Mas, enfim, mas foram alguns jornais. Essa não é uma decisão fácil. Hoje eu tenho insistido, e não é escondendo o jogo de qualquer maneira, que eu não tenho razões para achar que meu nome deve ser colocado na disputa para a prefeitura por várias razões. Uma delas é não cair naquele grande problema que eu falei do messianismo, né? Um culto à personalidade que, não, só o Vinícius pode resolver isso. Ou a gente precisa começar a fazer diagnósticos sinceros de problemas sociais e de defeitos na execução de políticas públicas e pensar em saídas para, inclusive, a crise fiscal, muito decorrente do nosso próprio pacto federativo. Qualquer pessoa pode ser eleita, né, prefeito ou até imperador de Porto Velho, que não vai conseguir resolver muita coisa. Então a gente tem que parar, né, penso eu hoje, isso é uma opinião muito pessoal, a gente tem que parar de escolher pessoas, escolher nomes e começar a pensar em projetos coletivos e que cada um possa agregar algo àquilo. Falar, não, essa parte eu posso contribuir dessa maneira, inclusive para muito além da formação partidária, né? Com associações, com entidades, com organizações não governamentais, né? Com modelos de parceria. Hoje, vamos pensar aí no caso saúde municipal, saúde de Porto Velho. Não importa quem seja eleito prefeito, é um problema instalado, não tem mais recursos para isso. Faltam profissionais nas unidades de saúde, né? Falta o encadeamento, e aí falando das complexidades, né? Falta o encadeamento, né? Vacinas que faltavam aqui em Porto Velho, não sei como é que estão nesse exato momento, mas faltavam porque o fabricante na Índia não conseguiu atender padrões de qualidade e não conseguiu produzir um número X e o Brasil inteiro ficou sem vacina. Então veja só, né? Adianta você eleger para prefeito ou prefeita A ou B? Não adianta. Para esse problema instalado, todo mundo vai sofrer do mesmo mal. Então, embora eu sei que essa minha fala não seja nada atrativa, que é colocar as situações, né, a partir de fatos e da realidade. Seria muito fácil eu aqui falar, né, prefeito A, governador B são incompetentes, né, não sabem fazer nada, eu sei fazer e eu vou resolver. Certo, Vinícius. Agora, então você ainda não decidiu se vai sair candidato ou não, certo? Muito possível. Tem muita pressão? Tem, Ivan, e é uma coisa até difícil, né, mas... né, as pessoas, não, você tem que dizer agora que você vai ser candidato. Bom, e se eu não for, né? E se eu não for? E os planos das pessoas mudam, inclusive, né? Até recentemente eu tinha outros planos, né? Eu tava pleiteando uma licença na universidade que, por enquanto, por exemplo, não emplacou, mas, enfim, tem coisas que às vezes as oportunidades aparecem. Uma vez a gente falava sobre isso, né? Sobre planos. Hoje, se te oferecessem um emprego na Escócia, onde nós moramos, né? Você não iria? É um caso seriamente a se pensar com Pois muito carinho, né? Então... Verdade, Vinícius. Vinícius, após concorrer nessa última eleição, foi a tua primeira experiência ao cargo político, o que mudou na tua percepção em relação à política? Antes você era uma pessoa que tinha uma visão e depois correu outra visão. Uau, eu perdi muito dos romantismos, das idealizações fáceis. Eu achava que bastaria ser bem intencionado e aí chega um dado momento, uma pessoa pega e fala, não, mas eu preciso de R$200 para gasolina para... Oi, não tô entendendo. Não, né?
Então, Perdeu o medo da chuva, né? então você começa a ver, e que isso não é uma vez, não é sequer uma vez no dia, são todos os dias, sobretudo de campanha, mas que continuam para o pós-campanha, e, e que se eu falei aí, né, de uma micropolítica da pessoa que precisa, pede, quer algo ali em troca, a toda a estrutura política, isso acaba permeando. É o camarada que tem um instituto X de pesquisa e que ele fala, olha aqui, ó, eu fiz uma pesquisa, eu coloquei seu nome, aí você olha, teu nome tá até errado, você tá em outro partido que você nunca nem passou perto, e você já vê, começa a questionar a qualidade daquilo. Então, mas aí você tá aqui, ó, mas se você me der tanto, eu te coloco acima. Eles falam, ó, me desculpa, eu não trabalho desse jeito, mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como é que você selecionou a amostragem, né? Como é que você fez esse cálculo, quantas pessoas você... Não, e você vê logo que é um negócio de qualidade extremamente duvidosa. Aí você fala, não, eu agradeço, né? Você tenta ser gentil, polido, né? Não maltratar ninguém. Né? Eu não trabalho desse jeito, me desculpa, né? Eu não só não posso, como não quero fazer esse tipo de coisa. No dia seguinte o cara pipoca em todos os jornais e aí se aparece lá em qualquer pesquisa de qualquer coisa, né, em último. Né? Então assim, são coisas que não são sérias, e que esse tipo de assédio permeia por tudo, né? As ameaças, né, como eu falei também, você vê que o ser humano não tem limite. A prova da categoria infinito é a chamada ignorância humana. O camarada, só porque ele acha que ele apoia um candidato X, candidato esse que sequer sabe o nome dele, ele vira um pitbull raivoso, né? Nem sei se isso não é discriminatório com os pitbulls, né? Que podem ser inclusive muito bondosos e simpáticos, e passa a te atacar o tempo inteiro nas redes sociais. Os achaques, né? Os achaques de tudo, inclusive de outros partidos, de imprensa, são coisas que eu perdi, como eu disse, muito desse romantismo, e começo a cada vez mais constatar por que boas pessoas querem distância desse universo. Aquele velho problema que eu coloquei ali no começo, de que você não consegue atrair boas pessoas para pensar a política, para pensar um projeto de sociedade, de cidade. Todo mundo que tem um pouco de noção olha para isso tudo e fala, rapaz, né? Tá certo. Diz, você é um defensor de que aqui em Porto Velho, ou até em nível nacional, deve-se construir, você é um cara de esquerda, deve-se construir o de centro, mas as esquerdas deveriam se unir em torno de um nome só, tanto para a Prefeitura de Porto Velho, como para outras eleições que, rapaz, vão aparecer. 2022 já está batendo na porta, né? Ô Ivan, para muito além de rótulos, né, eu de fato tenho concepções que muitas vezes são associadas à esquerda, muitas vezes outras concepções, inclusive bem à direita, sobretudo com relação ao mundo da economia. Mas eu acho que, para além de propostas de uma frente para um candidato ou um partido em específico, a gente precisa começar a pensar em projetos e propostas para uma política pública efetiva no município, no estado, até para evitar aquela outra, são tantas, né, mas aquela outra tragédia da política, que é o camarada eleito e aí ele quer desfazer e desmontar tudo que o antecessor fez simplesmente porque ele discorda, né? Então, bom, se isso aqui deu certo, vamos desmontar, vamos continuar. Um exemplo, aliás, e para evitar nomes, mas a atual presidência da República, o presidente era extremamente crítico ao mandado político Bolsa Família, né? Foi eleito e resolveu manter o projeto. Assim como os médicos cubanos que vai recontratar. Então veja, como que às vezes a política real é muito diferente da bravata, né? De falar, da campanha, né? Das campanhas existentes, inclusive com dado público ou outro público. Então acho que às vezes a gente precisa de mais diálogo, de mais ponderação e por que não, inclusive, empatia na política, de se colocar no lugar do outro.
né? Olha, vou me colocar no lugar do outro lá da escola que não está chegando, né? Que não está indo para aula. Vou me colocar no lugar do outro, do camarada que está 2 horas esperando na fila para ser atendido em alguma dada situação. E deixar um pouco, talvez, essas fronteiras polarizantes de eu discordo de você por isso ou por aquilo. Inclusive na pauta dos costumes, eu sempre me recordo de um candidato a vereador aqui em Porto Velho que a propaganda dele, ele falava que era a favor da redução da maioridade penal, né? Ele foi candidato talvez umas 3 ou 4 eleições com essa pauta. E, gente, isso não... Você pode ser a favor da redução do tamanho do teu sapato até, mas isso não é pauta de vereador, né? Se ele sequer se pelo menos, sei lá, ele fosse candidato a deputado federal, né, talvez ele pudesse, então assim, pudesse levantar essa bandeira. Mas assim, a gente precisa começar a olhar para as situações concretas e ver quais são os problemas instalados e como que a gente vai responder eles. Tá certo. Isso, passada a eleição, o que você fez? Acabou a eleição, você deu uma sumida e tal. Muita gente se pergunta, cadê o Vinícius? Ivan, a pergunta cadê o Vinícius, eu vou dizer que eu continuo nos mesmos lugares que eu sempre fiquei. Mas eu acho que eu tenho uma distinção que não quer dizer que eu seja melhor ou pior que os outros por conta disso, mas é uma distinção de ser um cidadão demasiadamente ordinário. Eu não tenho nada de excepcional, nada de extraordinário. Eu tenho a minha vida muito comum. Eu falei isso, né, em algumas entrevistas na época. Até alguns jornalistas me ligam. Teve até alguém que foi fazer um take lá na universidade, aí falou, não, mas o que você faz aqui na universidade? Eu falei, eu trabalho, caramba, né? Você acha que eu sou fantasma, que eu não trabalho, que eu não tenho minhas coisas? Não era pra ofender. Eu falei, pois é, né? Porque a gente tá acostumado com a figura do político que de alguma forma se coloca num pedestal, e ele não só se coloca, como eu falei, a gente tem que naturalizar isso, ele também é colocado. As pessoas o colocam nesse local, né, de uma espécie de continuidade de uma suposta realeza, e aí o político vive, inclusive, da política e para a política. Ele não tem nenhum trabalho produtivo usual, se distancia, né? É servido por um conjunto de asséculas. Eu não tenho nada disso, né? Levo minha vida muito comum, né? Faço compras, né? Vou no mercado, né? Faço... Um pouco mais de segurança agora, né? Mais de cuidado, né? De alguma maneira, sim, mas também assim, grandes coisas, né? Eu não tenho segurança, segurança humana, segurança particular, né? Algumas coisas assim, né? No que cabe falar, eu levo a minha vida normal. Não saí da universidade, não estou vivendo de algum cargo qualquer, né? Falar em universidade, Vinícius, esse ano a Uni vai ter eleição para reitor. Vai. Já estão te querendo como candidato? Ô Ivan, eu até agradeço essa pergunta, mas sim, né, a reitoria é o ápice da carreira de qualquer docente. Se ser eleito e nomeado, porque é até um ato administrativo complexo, é sempre o máximo né, o apogeu da tua carreira, né? Você pensa, sei lá, né, como todo jornalista quer chegar a editor-chefe do jornal, como todo, sei lá, trabalhador quer uma posição de mais destaque na sua vida profissional. E eu, né, às vezes sou perguntado e convidado, eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado e adoraria disputar a eleição para a reitoria. Isso, eu acho que é um caminho, inclusive, mais natural hoje para a minha vida do que outras candidaturas. E que missão bonita que é, né? Se dedicar à educação, à formação pessoal e profissional dos estudantes, o fomento à ciência, tecnologia, inovação no nosso estado. Acho que as universidades deveriam ter um papel, claro que um papel melhor, mas também com mais condições de desempenhar esse papel, né? Apresentando inclusive soluções para os problemas da nossa sociedade a partir de pesquisas práticas, engajadas. Tal. Por que não, né? Hoje a gente tem um departamento de educação que tem excelentes profissionais lá na universidade, aqui em Porto Velho. Por que o departamento de educação não poderia ser solicitado, contratado, receber condições para pensar uma solução para o ensino aí
dos estudantes ribeirinhos, como a gente falava, né? Ué, então, ninguém tem uma solução pronta, uma resposta pronta, porque não juntos a universidade não possa auxiliar o processo decisório, o processo político da nossa sociedade. Tá certo. Dá um alô aqui para algumas pessoas. O Edivan Vacamelo. Qual o partido dele atualmente? Eu falei, eu tô no Cidadania 23. Cidadania 23. Certo, Edivan? O Roberto Cupê tá dando um alô para você aqui. Opa, Moraes. Cupê. Um abraço, Cupê. Um abraço, Edivan. Obrigado. O Antônio Luiz. Por que ser prefeito de Porto Velho? Como é o nome dele, perdão? Antônio Luiz. Pois é, Antônio, eu acho que é o que eu falei aqui na entrevista. Acredito que todo mundo deveria poder pensar em construir a política municipal, independente de cargo específico, e fazer isso de uma forma mais comunitária, né? No sentido amplo do termo, de servir a comunidade, de servir a sociedade. Acho que é isso. Ok. O Giuseppe Garibaldi. Um abraço, Giuseppe. Um abraço a você também, Antônio. Bom dia. Ele conhece os problemas de saneamento básico da nossa cidade. Tem ou já está desenvolvendo algum projeto para a nossa cidade? Bom, assim, eu não tenho, né, nem estou desenvolvendo nada porque eu não sou gestor público de coisa alguma. O que eu tive, inclusive, de bastante amadurecimento e discussão com outras pessoas, foi na época que eu fui candidato a governador. Aliás, o meu plano de governo eu falo com muito orgulho, porque foi produto de uma construção democrática, né? Muita gente ajudando, contribuindo. Foi o único plano de governo que contemplava a questão de saneamento básico, e também eu fui o único candidato que, em debates, né, em programas televisivos, tratei do problema que depois veio inclusive a ser noticiado, né? Eu falava, nem 2% do município de Porto Velho, em dimensão territorial, tem cobertura de saneamento básico. A gente precisa discutir isso, e naquela época eu propus, claro que é uma idealização, que o governo do estado pudesse apoiar os municípios, principalmente aqueles com maior densidade populacional, com maior impacto humano na poluição, e que pudesse pensar nisso, inclusive, como uma política de saúde, uma vez que com saneamento básico você diminui muito a incidência de inúmeras, né, doenças, moléstias de todo tipo. Ainda diria que eu acho que essa é a grande solução, que o governo do estado e o governo federal apoiem pelas mais variadas formas, né, com corpo técnico para ajudar a elaborar planos para isso, com o financiamento via BASA, BNDES, Banco do Brasil, né, os bancos públicos estatais, que gostem ou não, estão aí, existem e têm um papel constitucional e legal para desempenhar, financiem essas grandes obras de saneamento, e que é preciso que a gente entenda mais e mais que saneamento básico não é quebrar asfalto, né? Com certeza. Vinícius, para fechar aqui, nosso tempo está acabando. Queria que você deixasse então a tua mensagem final para os nossos eleitores ou internautas aí. No teu caso são os eleitores, né? Não sei. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sempre gosto de registrar o meu carinho pela imprensa. Acho que nem sempre as pessoas têm uma relação mais adequada com a imprensa, e que é importante cada vez mais com que a imprensa contribua para o jogo democrático, para o jogo partidário, que cobre, fiscalize, inclusive às vezes em um tom mais ácido que possa incomodar, mas que é importante essa presença. E que todos nós possamos fazer a política para muito além de calendários eleitorais, para muito além de jogos partidários, e não somente pensando em uma eleição de um cargo ou de outro, mas tornar, como eu falava, a experiência comunitária e social algo permanente, cotidiano, que a gente possa trabalhar mais e mais pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Tá certo. Vinícius, nós do Rondônia Vivos agradecemos muito você ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, conversado com o nosso internauta, e é claro, ainda mais num ano de eleição, você é uma figura que não tem como ficar fora desse bate-papo, tá bom? Boa sorte aí, sucesso. E você, meu caro internauta, muito obrigado aí pela tua companhia. Te desejo novamente muita paz, muita saúde e, é claro, muito equilíbrio, tá bom? Até amanhã, estaremos aqui de volta.